Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre processo criativo. Você sabe o que é um método criativo? Se não, esse vídeo é para você. Segundo a artista, ilustradora e professora Faiga Ostrover, a criação é como um caminho a ser percorrido. A ideia permanece latente em algum lugar da mente, à espera de materialização. A forma como cada indivíduo se apropria de uma ideia e a desenvolve para chegar em algum lugar é bastante particular. Cada pessoa percorre um determinado caminho, por assim dizer, que se chama processo de criação. O processo criativo não acontece ao acaso, nem emana do vazio. Ele precisa de que o ser criador atue, produza algo, manuseie matérias, articule ideias. A realização de uma obra é uma série de esforços, sofrimentos, satisfações, recusas, decisões que não são totalmente conscientes do artista. A intuição anda junto ao conhecimento. Assim, existe uma diferença entre a intenção do que o artista imagina e a realização da obra imaginada. O processo de criação não é necessariamente um processo contínuo. Ele se renova e é alimentado tanto pela atividade experimentada quanto pelas ideias criadoras. É importante estruturar a tarefa, pois dessa forma o criador consegue ter mais insights inusitados. Nesse sentido, o processo criativo se configura como um passo a passo, que algumas pessoas seguem com a implementação de hábitos. Cada um pode elaborar o próprio processo e segui-lo com o objetivo de estimular o criar. Quando nos aproximamos, nos distanciamos, dividimos e reorganizamos um pensamento inicialmente fechado, temos a possibilidade de ampliar ideias comuns. O objetivo é estabelecer uma nova corrente de pensamentos abertos, sensíveis e flexíveis. Sem tal guia interno, é impossível experimentar o chamado estado de flow. O desenvolvimento do estado de flow é como fazer um fluir de ideias novas. É um estado de concentração, quando pensamentos, intenções, sentimentos e todos os sentidos enfocam o mesmo objetivo geral. Essa relação com critérios ou técnicas forma um tipo de referência interna que permite direcionar o processo criativo, organizando e conduzindo seu fluir. Quando o artista se acha envolvido em sua atividade, sendo esta uma experiência prazerosa para si, ele pode ser levado a fazer coisas que exijam muito esforço ou que tenham grande custo, pela simples motivação encontrada no fazê-las. O flow é um estado de profunda concentração, direcionado pelo olhar interno do artista, que se desenvolve apoiado num conjunto de experiências variadas, como a formação do repertório e o desenvolvimento de técnicas. Nosso cérebro deve criar uma empatia com o que estamos criando enquanto estamos criando. O conceito de método criativo comporta a noção de criação da própria criação. O método facilita os caminhos para que as ideias possam se misturar, se reagrupar, se separar, serem descartadas, renomeadas, aproximadas e distanciadas. Isto é, as ideias são transformadas. No começo do processo criativo, absorvemos uma ideia inicial e tudo aquilo que dela deriva. Novas ideias surgem a partir de ideias que surgem a partir de outras ideias e assim por diante. Passada a fase de saturação, a intensidade inicial ou euforia dá lugar a um momento de experimentar o que foi absorvido. É chegada a hora de produzir. Essa pode ser a fase mais difícil do processo. Muitas vezes é aqui que acontecem os famosos bloqueios e por isso é tão importante colocar a mão na massa e produzir, experimentar, testar, arriscar, esboçar, enfim, tirar a ideia do plano abstrato e passá-la para o plano concreto. Todas as vanguardas artísticas possuíam métodos próprios para criar. Os dadaístas, por exemplo, usavam um método de livres associações e da escrita automática. Existem muitos métodos criativos. Eles estimulam as formas de pensar convergentes e divergentes. Recombinar variáveis é dar novas camadas de significação para a obra que está sendo criada. É dar nova possibilidade de interpretação e de poesia, pois ampliamos o significado de assuntos. O método biassociativo, por exemplo, consiste em decompor um conceito ou problema nos seus elementos essenciais, ou estruturas básicas.
Com esses elementos, recortes ou atributos, se constrói uma matriz, partindo das referências dadas, que permitirá multiplicar as relações entre as partes. O método elaborativo faz separações por categorias e decompõe os conceitos, as formas ou as cores utilizadas. Ele vai detalhar e aumentar o olhar sobre o trabalho em realização, pois ele busca entender quais são as necessidades das pessoas envolvidas, recombinar objetos, palavras, conceitos e articular coisas que, mesmo parecendo desconexas, possuam semelhanças. No método brainstorming, se fala e anota todas as ideias que vierem à mente, de forma totalmente aleatória e livre da crítica. No método a lista da variável, identificam-se as etapas de um processo, com a finalidade de considerá-los como uma fonte de modificação e aperfeiçoamento contínuo. Todo dia se aprimora um pouco em alguma coisa. No método mapa mental, desenhos, tesoura, colagem, palavras aleatórias, cores e movimentos são usados durante o processo criativo. No método conhecido como Design Thinking, o processo surge a partir das necessidades do público-alvo. Já no método dos 6 chapéus para pensar, a criação surge a partir de distintos pontos de vista ou perspectivas. Várias pessoas colocam chapéus coloridos e cada uma encara o processo de uma maneira diferente. O chapéu branco indica neutralidade e objetividade. Sua análise é baseada em fatos e números. O chapéu vermelho propõe uma visão emocional e intuitiva. O preto sugere cuidado e precaução. Se caracteriza por fornecer opiniões negativas no processo. O amarelo traz otimismo e pensamentos positivos. O verde apresenta criatividade e novas ideias. Já o azul pede calma, organização. No método conhecido como Buzz Session, o tempo é o limite. Discute-se o problema em um curto espaço de tempo, cronometrado, de modo a criar pressão para estimular o pensamento rápido e intenso. Não existe um método melhor que outro. Cabe ao artista se adaptar conforme a necessidade e funcionalidade e, acima de tudo, o prazer de criar a partir de determinada maneira. O processo criativo, quando desencadeado, proporciona um estado de meditação ativa. E o estado de flow se relaciona com o desbloqueio, podendo ser encarado como uma etapa de autoconhecimento e mesmo de cura para quem o realiza. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clique em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.